né? Então, estequiometria, o cálculo estequiométrico. Aí eu coloquei aqui, digamos, a origem da palavra. Eu tirei de um livro esse sufixo aqui, stoichion, e metron, o prefixo, sufixo, acho que é o que vem depois, né? Metron. Enfim, desse livro McMurray, a origem da palavra estequiometria, então é a origem grega, que tem a ver com a medida, né, de quantidades químicas. Pois é, né, que mancada, né, eu não estava apresentando, mas agora vocês estão vendo. Então, a estequiometria é baseada na conservação da matéria. E para que a conservação da matéria seja, digamos assim, obedecida, você precisa ter as equações químicas balanceadas. Felizmente, vocês sabem fazer balanceamento de equações químicas, pelo menos supostamente, né? Então, vamos ver o que significa essa conservação da matéria. Então, vamos pensar numa reação aqui, uma reação que tem um rendimento 100%, então hidrogênio mais oxigênio, dando H2O. Então, vou fazer o balanceamento aqui. Digamos que eu coloque 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Então, vamos pensar que desse lado esquerdo eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Do lado direito também, 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, você tem a conservação no número de átomos. Você tem a conservação da massa. Se você for pegar aqui a massa molar do H2, é 2 gramas. Então, você tem aqui 2 vezes 2 gramas, que é a massa molar do hidrogênio aqui, né? Mais a massa molar do oxigênio é 32 gramas. Então, aqui do lado esquerdo, se você for somar essas massas, você tem 36 gramas. Do lado direito, a massa molar aqui da água é 18 gramas por mol. Você tem 2 mols de água, então aqui nós temos 36 gramas. Então, a equação química deve ser balanceada aqui nos nossos cálculos estequiométricos para garantir que a conservação da matéria seja obedecida, né? Então, o princípio da conservação da matéria. Então, o número de átomos do lado esquerdo é igual ao número de átomos do lado direito, né? Isso aqui vocês já viram, né? Porque vocês viram o balanceamento. Agora, vamos pensar aqui. Eu vou direto de cara, sem burocracia, eu vou falar das razões molares ou fatores estequiométricos. Então, o que a equação química nos diz? Ela nos diz que dois átomos, ou melhor, duas moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio para produzir duas moléculas de água. Mas a gente não costuma tratar assim com moléculas, mas com mols, né? Porque são quantidades maiores. Então, 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio para produzir 2 mols de água. Então, você pode montar os chamados fatores estequiométricos. Eu vou montar alguns aqui. Você tem fatores. Isso aqui, vamos pegar uma equação aqui mais interessante do que essa. Isso aqui não está tão legal. Vou pegar a equação de síntese da amônia. Então, você tem lá nitrogênio, N2, que é um gás, né? Reage com um outro gás que é o hidrogênio, H2, para produzir amônia, NH3, que também é um gás. Então, eu vou fazer o balanceamento aqui, ó. Você tem 1 de nitrogênio, na verdade, 2 nitrogênios do lado esquerdo, 2 do lado direito, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Então, agora eu vou montar os chamados fatores estequiométricos. Fatores estequiométricos. Quiométricos. Ou razões molares. Eu já vou montar isso aqui porque muitos de vocês podem ter aprendido cálculo
cálculo estequiométrico e no ensino médio, mas aprendido do jeito errado, né? Muita gente foi, enfim, foi induzido a usar regras de 3. Nós não vamos usar regras de 3, né? Porque regra de 3 é um atraso. Assim, se você começar a usar a regra de 3 em cálculo estequiométrico, daqui a uns dias você vai ter situações mais complexas que a regra de 3 não resolve. Então a regra de 3 vai te causar uma sequela intelectual. Você não é só regra de 3. Você não resolve apenas por regra de 3. Regra de 3 é um atraso de vida. Você não usa regra de 3 em cálculo estequiométrico, porque há diversas situações que a regra de 3 não funciona. Então, nós vamos começar a coisa aqui do jeito certo. Vamos escrever essas razões estequiométricas. Por exemplo, posso colocar aqui, número de mols de NH3 sobre número de mols de N2, por exemplo. N2, veja que na frente do NH3, aqui na equação balanceada, você tem o 2. Do N2, aqui você tem o 1. Então, isso quer dizer que a amônia é formada nessa reação na razão de 2 mols de amônia formados para cada mol de nitrogênio consumido. Então, esse é um fator estequiométrico, ou uma razão molar. Por exemplo, eu posso colocar a razão entre amônia e hidrogênio. Posso colocar assim, por exemplo, o número de mols de NH3 sobre o número de mols de hidrogênio. Lá na estequiometria eu tenho um 2 na frente da amônia, e na equação balanceada eu tenho 3 aqui na frente do hidrogênio. Isso quer dizer que a amônia é formada na proporção de 2 mols de 2 mols para cada 3 mols de hidrogênio consumido. Então, esses fatores estequiométricos, ou razões molares, basicamente, eles nos dizem o que a equação química balanceada nos diz. Então, a equação química balanceada está nos dizendo que a amônia é formada, 2 mols de amônia são formados quando 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio. Então, são os fatores estequiométricos que vocês já vão ver que nós vamos usar nos balanceamentos. Então, vamos lá, descer um pouquinho. Então, vamos resolver aqui alguns problemas. Então, aqui na estequiometria, né, os coeficientes estequiométricos são os números que devem ser colocados na frente das fórmulas, vocês já sabem, né? Os coeficientes estequiométricos dão a proporção de reagentes e produtos. Essa proporção seria o que eu chamei de fator estequiométrico ou razão molar. Então, os coeficientes estequiométricos nos permitem fazer conversões nas quantidades de matéria, de reagentes e produtos. Então, vamos resolver isso aqui. Para resolver isso aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui, tirar isso aqui, tornar mais legível para vocês. Aqui provavelmente vai ficar mais legível. Opa! Agora sim. Que quantidade de amônia é produzida? Então, ele quer saber a quantidade de amônia que é produzida. Então, eu vou dizer que a amônia é a substância desejada. É um termo um pouco estranho, mas vocês já vão se adaptar. Então, nesse caso aqui, que quantidade de amônia é produzida? Então, o NH3 é a substância desejada. Desejada no sentido que eu quero saber a quantidade da substância. Peraí. Nossa, como eu... Nossa, pessoal, deu um... Aqui o meu... Enfim, a substância... Por mais que eu tenha dormido bem, o meu cérebro tá meio travado hoje. Substância desejada. Bom, então você tem aqui amônia, substância desejada.
Então, que quantidade de amônia é produzida? Ela é a substância desejada. Você quer saber o quanto é produzido ou quanto é consumido de alguma coisa. Então, aquela substância que você quer saber alguma coisa, que você quer calcular uma quantidade, a gente pode dizer que é a substância desejada. Que quantidade de amônia é produzida a partir de 2 mols de hidrogênio? Então, nos foram dados, foi dado o número de mols de hidrogênio. Então, o hidrogênio, no caso, o H2, aqui vai ser a substância fornecida. Então, aqui é a substância fornecida. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Então, vou colocar lá substância desejada no numerador. E no denominador vou ter a substância fornecida. Bom, quem é a substância desejada? No caso, a substância desejada é amônia, então eu quero saber o número de mols de amônia. A substância fornecida é o hidrogênio. Então eu quero saber o número de mols de hidrogênio. Bom, pela equação química balanceada, aqui na frente da amônia tem o númerozinho 2. Na frente do hidrogênio tem o númerozinho 3. Então, ele quer saber que quantidade de amônia é produzida a partir de 2 mols de hidrogênio através dessa reação. Então, no numerador eu tenho aqui, você tem a razão estequiométrica, o fator estequiométrico, a razão molar. No numerador eu tenho a substância desejada, no denominador a substância que nos foi dada, fornecida. Então, eu vou passar o número de mols de hidrogênio por outro lado do sinal de igualdade, multiplicando. Então, o número de mols de NH3 vai ser 2 sobre 3, que multiplica pelo número de mols de H2. Então, aqui você tem 2 sobre 3 vezes aqui 2 mols. Então, dá 4 mol sobre 3, né? Dá alguma coisa do tipo 1,33 mol. Então, é importante que você tenha a equação química balanceada, balanceada. A partir da equação química balanceada, você vai montar fatores estequiométricos ou razões molares, como você queira chamar. Você precisa ler o enunciado para identificar qual é a substância desejada, aquela substância que você quer saber alguma coisa sobre ela, do tipo quantidade, do tipo massa, e qual a substância fornecida, aquela que foi dado para você alguma coisa, uma informação do tipo número de mols, por exemplo. Então, aqui, que quantidade de amônia é produzida a partir de 2 mols de hidrogênio. Então, a amônia é a substância desejada. Você quer calcular a quantidade de amônia, substância fornecida hidrogênio. Então, no numerador, a substância desejada, no denominador, a substância fornecida. Você tem que a razão molar, né? Joguei para lá o número de mols de hidrogênio, substituí, deu isso aqui. Então, é assim que a gente trabalha com estequiometria. Sem regra de 3, né? Regra de 3 é coisa de bárbaros, assim, né? Só os lugares, esse pessoal antivacina, esse negócio, vocês sabem, né, do que eu tô falando, esses malucos aí que usam regra de 3. Nós somos pessoas sofisticadas e não usamos regra de 3, né? Somos pessoas cosmopolitas, né? Nós cosmopolitas não usamos regra de 3. Regra de 3 é para os bárbaros. Bom, então aqui, estequiometria, dada a seguinte reação, você tem a reação aqui de combustão do etano, né? Então, o etano, do lado esquerdo, reage com oxigênio, dando CO2 e água. Na verdade, o etano é um gás. Então, isso aqui está errado, ó. Não é líquido, é gás. Tá? Aliás, eu vou reescrever a equação aqui, depois vocês vão entender por quê. Então, você tem aqui C2H6, que é líquido. Líquido não, acabei de falar que é um gás. Gás etano. É um gás mais O2
gasoso, dando CO2 gasoso mais H2O líquido. Ixi, falta espaço aqui, né? Vou escrever tudo de novo, tá muito feio. Vou apagar aqui, ainda bem que minha borracha é rápida. Então, vamos lá de novo. C2H6 gasoso mais O2 gasoso, produto disso aqui, CO2 gasoso mais H2O líquido. Não precisaria me preocupar aqui com os estados físicos das substâncias, porque eu não estou trabalhando com termoquímica. Tá? Então, eu até vou apagar aqui o estado físico, porque o estado físico é importante em termoquímica. Em cálculo estequiométrico, não. Vou apagar aqui, tá? Então, vamos balançar essa equação aqui. Olha só, dada a seguinte reação, reação de combustão do etano, né? Combustão do etano, quer dizer, o etano, do lado esquerdo, reagente, reagindo com o oxigênio, que também é um reagente, né? Etano e oxigênio reagem para produzir CO2 e água. Primeiramente, você precisa balancear a equação química. Então, do lado esquerdo eu tenho 2 carbonos, do lado direito eu tenho 2 carbonos. Do lado esquerdo eu tenho 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Do lado direito, eu já coloquei os coeficientes estequiométricos. Então, vou contabilizar oxigênios. Então, 4 mais 3, 7. Então, aqui, 7 sobre 2. 7 sobre 2. Há muitos autores que não gostam de frações nas equações químicas balanceadas. Tem muito professor que não gosta, tem muito aluno que não gosta. Eu não tenho nada contra. Então, vou resolver com e sem fração. Vocês vão ver que fazendo certo, dá na mesma. Então, vou resolver aqui do lado, eliminar a fração. Você sabe que para eliminar a fração, você multiplica tudo por 2, né? Então, 2 aqui, 7 aqui. Aqui tá meio embolado, eu gosto de fazer a coisa mais nítida. Então, aqui, mais 7 a 2. Aqui, 4. E aqui, 6. Pronto. Então, o conteúdo de informação nessa equação aqui é o mesmo conteúdo de informação nessa equação. Então, tanto faz você escrever razão molar usando uma equação ou outra. Estão as equações balanceadas, né? Então, vamos ver. Quantos mols de oxigênio, ou melhor, quantos mols de água são produzidos quando 3 mols de oxigênio reagem? Então, quantos mols de água? Então, a substância desejada é água. Aquela que você quer saber alguma coisa. É água. Então, a partir de 3 mols de oxigênio. Então, a substância dada é o O2. Então, vou resolver aqui. A substância desejada vai no numerador, então, número de mols de água. Substância dada vai no denominador. Lá na equação química balanceada, você tem, pegando aqui em vermelho, você tem um 6 na frente da fórmula da água, e você tem um 7 na frente da fórmula do oxigênio. Então, basicamente, essa razão molar está dizendo a mesma coisa que a equação química balanceada nos diz, que a água é formada na razão de 6 mols de água para cada 7 mols de oxigênio consumido. Então, agora, eu coloco aqui, número de mols de água igual 6 sobre 7, número de mols de O2. Então, 6 sobre 7, o número de mols de O2 é 3. 3 mol. 6 por quê? Olha, na frente da fórmula da água não tem o 6, e o 7 aqui, na frente da fórmula do oxigênio tem o 7. Então, isso aqui, vamos lá, 6 vezes 3 igual, dividido por 7 igual 2,7
2,57 aproximadamente, 2,57 mol. Pois é, né? Eu estou escrevendo mol, mas aqui está escrito, aqui você tem mols. Bom, eu tenho quase certeza que mol você não leva ao plural. Nos livros que eu tenho visto em geral, mol você não leva ao plural. Você não escreve no plural, embora eu fale no plural. Mas aqui esse material aqui do livro do Coates, ele colocou... Mas enfim, isso aí também não interessa muito. Então tá aqui. Agora resolvendo aqui, eu até mudar a caneta, vou usar verdinho. Resolvendo usando a equação balanceada com as frações. Então você quer a substância desejada, número de mols de água, substância dada, número de mols de oxigênio. Então, lá na frente da água você tem o 3, lá na frente da fórmula do oxigênio você tem o 7 sobre 2. Trabalhando com frações, você vai ter lá número de mols de H2O sobre o número de mols de O2, vai dar 6 sobre 7. É só você trabalhar aqui a fração. Então é exatamente a mesma coisa. Isso é igual a isso. Fazendo certo dá certo. Tanto faz você fazer o cálculo estequiométrico tendo a equação química balanceada com fração ou não. Bom, deixa eu ver aqui. Só uma coisinha aqui. Joia, né? Então tá aí. O que mais que eu posso... sim, vamos fazer outro exercício, né? Então fizemos com fração, sem fração, você sabe que dá na mesma, né? Fazendo certo, dá certo. O importante é fazer certo. E aqui nós não usamos regra de 3. Eu estou mostrando os exemplos mais simples. Os exemplos mais simples, você consegue resolver com regra de 3, mas os exemplos mais complexos, não. Bom, vejamos agora o que nós temos, né? Só um detalhe aqui, essa frase aqui é um recorte do livro de Atkins, Fundamentos de Química. Talvez eu até já tenha mandado esse capítulo do Atkins para vocês. Então, a equação química balanceada de uma reação serve para estabelecer a razão molar, o fator usado para converter a quantidade de uma substância na quantidade de outra substância. Então, a equação química balanceada é fundamental. Bom, então vamos lá. É um cálculo usando razões molares ou fatores estequiométricos. Então, veja aqui o enunciado, né? Vocês têm que ler enunciados, vocês têm que saber ler enunciados. Então, o iodo e o flúor reagem para formar trifluoreto de iodo. Então, o trifluoreto de iodo é o meu produto. IF3. Eu suspeito que isso seja um gás. O iodo é uma molécula diatômica. Digamos que ele esteja na fase gasosa nas condições aqui da reação. E o flúor também é uma molécula diatômica. Então, iodo e flúor reagem, quer dizer que eles estão lá do lado esquerdo da equação. I2, gasoso, mais F2, gasoso. Para contemplar aqueles que não gostam de fração, eu vou balancear isso já sem usar frações, né? Então aqui você tem 2 iodos, 6 flúors, 6 flúors. Joia, né? Então, você tem a equação química balanceada, evitando fração, embora fração não seja um problema. Então vamos lá. Quantos mols de iodo são necessários para formar 4 mols de IF3? Então, quantos mols de iodo? Ele quer saber alguma coisa sobre o iodo. Então, o iodo é a substância desejada. Então, aqui no fator estequiométrico, o iodo vai no numerador. Então, número de mols de iodo. Quantos mols de iodo você consegue... são necessários para formar 4 mols de IF3. Nos foi fornecido o número de mols de F3. Então, o
e F3 é a substância fornecida. Você tem aqui número de mols de IF3. Então, pela equação aqui na frente do iodo tem 1, na frente do F3 tem o 2. Então, o número de mols de iodo vai ser 1/2 do número de mols de IF3. Então, no caso, olha aqui o 4, no caso 2 mol. Bom, outro item aqui, vou mudar a cor. Quantos mols de flúor, F2, são necessários para formar 12 mols de IF3? Então ele está perguntando alguma coisa sobre o flúor. Então, o flúor é a substância desejada, que ele pretende descobrir alguma coisa, calcular alguma coisa. Substância desejada vai no numerador. Então, número de mols de flúor, F2, sobre a substância dada, ele deu o número de mols de F3, vai no denominador. Número de mols de IF3. Então, na frente, vamos pegar a estequiometria, que é a equação balanceada. Na frente do flúor, você tem um 3. Na frente do IF3, você tem um 2. Quer dizer que o flúor é consumido na razão de 3 mols de flúor para cada 2 mols de trifluoreto de iodo formados. Então, vamos isolar aqui o número de mols de flúor. Então, você tem lá, número de mols de F2 igual 3 sobre 2, número de mols de IF3. Então, nesse caso, você vai ter 3 sobre 2, que multiplica 12 mol. Então, isso aqui vai dar 18 mol. Tudo isso usando fatores estequiométricos ou razões estequiométricas, né? De forma alguma, nós usaremos regra de 3, né? Porque nós somos pessoas civilizadas, né? Não somos malucos. Para sair por aí usando regra de 3 em cálculo estequiométrico, né? Bom, quantos mols de iodo são necessários para formar 1,5 mols de flúor? Na verdade, não é formar. Na verdade, é consumir. Consumir. Então, quantos mols de iodo são necessários para consumir 1,5 mols de flúor? Então, está perguntando alguma coisa sobre o iodo. Então, logo, o iodo é a substância desejada. Então, vai no numerador. A substância dada é o flúor. Pela equação balanceada, você tem 1 na frente do iodo, você tem 3 na frente do flúor. Então, o número de mols de iodo consumido vai ser 1/3 do número de mols de flúor consumido. Porque, para cada 3 mols de flúor consumido, você tem 1 mol de iodo sendo consumido. Então, o número de mols de iodo vai ser, cadê aqui? 1,5 mol sobre 3, ou seja, 0,5 mol. Então, é assim que se trabalha com fatores estequiométricos, né? Vamos ver se tem mais algum exercíciozinho aqui importante. Então, que quantidade de átomos de ferro pode ser extraída a partir de 25 mols? Na verdade, quer saber o número de mols aqui, então isso aqui é importante, Quer saber o número de mols de ferro que pode ser obtido a partir de 25 mols do óxido de ferro 3. Eu posso pensar sem uma equação química completa, por exemplo, posso pensar lá, 1 Fe2O3. Na siderurgia, para cada mol de óxido de ferro 3 que reage, você vai ter a produção de 2 mols de ferro. Mas se você quer uma equação química balanceada, com isso aqui já é o suficiente para a gente resolver a parada. Mas se você quer uma equação balanceada, a gente pode escrever aqui
bem bonitinho e balancear, né? Então você tem lá, por exemplo, Fe2O3, que é um óxido que está presente no minério de ferro. Não vou colocar aqui o estado físico, porque eu não estou tratando de termoquímica. Então você tem esse óxido de ferro 3, que é um componente do minério de ferro. Ele pode ser reduzido, por exemplo, com monóxido de carbono, CO. Como produto, você vai ter ferro e CO2. Isso é uma reação de oxirredução. Vou tentar balancear só pelo método da tentativa. Então, do lado esquerdo você tem 2 ferros, do lado direito também. Do lado esquerdo eu tenho 3 oxigênios. Se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 oxigênios, 3 não, 4 oxigênios, desculpa, deixa eu apagar aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Você tem 3 mais 1, 4 oxigênios. Digamos que você coloque 4 aqui, 4 oxigênios, mas aí você vai ter que colocar, sim, desculpe, aqui do lado direito é CO2, tá? Agora sim, voltando aqui então. Vou fazer o seguinte, vamos voltar todo o balanceamento, já que eu tinha esquecido o índice ali, embora para o ferro não mude muita coisa. Então, do lado esquerdo eu tenho 2 ferros, do lado direito eu tenho 2 ferros. Do lado esquerdo eu tenho 3, 4 oxigênios. 4 oxigênios. Digamos que eu coloque 2 aqui na frente. Então eu tenho 4 oxigênios do lado esquerdo, 4 oxigênios do lado direito. Só que eu vou balancear carbono, ó, bagunçou o negócio. Agora eu tenho 5 oxigênios do lado esquerdo e 4 oxigênios do lado direito. Então essa equação aqui é melhor se trabalhar com oxirredução. Então vamos lá, trabalhar com oxirredução. Considero que vocês sabem calcular NOx dos átomos nas substâncias de maneira automática. Isso é uma habilidade fundamental nos dias de hoje. Então, o NOx do ferro aqui, no óxido de ferro 3, é mais 3. O NOx do carbono aqui no CO é mais 2. Aqui o NOx é 0. Aqui é mais 4. Então, resolvendo pelo método da oxirredução, você tem que ver as variações de números de oxidação. Então, a variação do NOx do ferro foi de 3 para 0 é 3. Só que tem um índice 2 aqui na fórmula do óxido de ferro 3. Então, você multiplica isso por 2, aqui dá 6. E aí, a variação do NOx aqui do carbono, delta, vai de 2 para 4, então a variação foi 2. Como 6 é um múltiplo de 2, então aqui você tem 3 e aqui 1. Então, 1 aqui seria essa variação global do NOx do carbono, você coloca na frente da fórmula que contém ferro. À esquerda ou à direita? Bom, à esquerda, que tem o maior índice. Então, 1 aqui. E o 3, a variação do NOx dos átomos de ferro, vai na frente da fórmula que contém carbono. Tanto faz à esquerda ou direita, porque tem o mesmo índice. E por fim, você usa tentativa. E a equação está balanceada. Então, essa é uma equação que você faz o balanceamento pelo método da oxirredução. Mas, de todo jeito, para resolver esse problema, você nem precisaria da equação completa. Você precisa só ter o raciocínio lógico de que 1 mol de óxido de ferro 3 vai produzir 2 mols de ferro metálico. Então, até eu vou apagar essa equação, embora daqui a pouco a gente vai usar essa mesma equação numa situação posterior. Então, apagando a equação. Aqui está a equação apagada. Bom, vamos lá. Então, bom, que quantidade de átomos de ferro pode ser extraída de 25 mols de óxido de ferro 3? Então, que quantidade de átomos de ferro em mols? Então, o ferro é a nossa substância desejada, vai no numerador. Então, número de mols de ferro. E a substância que foi dada é o óxido de ferro, NFe2O3. Então, aqui você tem 2 ferros
liberados para cada óxido de ferro consumido. Então, o número de mols de ferro vai ser 2 vezes o número de mols do óxido de ferro. Então, isso vai dar 50 mol. Joia, né? 50 mol. Legal. Bom, agora vamos tocar em frente, né? Então, isso é como nós trabalhamos com cálculo estequiométrico, não usando regras de 3, né? Regra de 3 é coisa de maluco. Ninguém usa a regra de 3 para resolver cálculo estequiométrico. Maluco não, mas essas pessoas aí extremistas, né? Nós, pessoas sofisticadas, que curtimos a alta cultura, não usamos regras de 3, porque se você começar a usar a regra de 3 direto em cálculo estequiométrico, chegará a situações, especialmente envolvendo a análise química, que você vai precisar fazer cálculo estequiométrico e você vai travar, não vai conseguir resolver. A regra de 3 só resolve os casos mais simples. E com certeza nós vamos ver esses casos mais emocionantes. Afinal, estamos fazendo Química 1, né? Então vamos lá, né? Tocar em frente. Né? Joia, né? Vamos aqui. Então, predições massa a massa. Eventualmente, ao invés de número de mols, você pode ter lá uma substância, por exemplo, uma massa do reagente, e você quer calcular a massa do produto. Então, você vai seguir um esqueminha que, primeiramente, você vai converter a massa do reagente em número de mols desse reagente. Depois você vai usar o fator estequiométrico, ou a razão molar, e calcular o número de mols do produto, ou da substância desejada. E por fim, você transforma o número de mols da substância desejada em massa. Ponto-chave aqui é você lembrar que número de mols é a massa sobre massa molar. Provavelmente vocês já sabem calcular massa molar, né? Vocês fizeram uma prova recentemente e até acho que não foram tão mal. Então você tem que massa vai ser igual número de mols que multiplica massa molar. Massa é o número de mols que multiplica a massa molar. Então é isso aí. Joia, né? Tem um esquema aqui, esse esquema aqui que eu poderia ficar lendo com vocês e tal. Isso aqui basicamente é um recorte do livro do Atkins, que eu acho que eu já até passei para vocês. Vou checar hoje. Mas eu não gosto de ficar lendo recorte de livro, porque eu penso melhor quando minhas mãos estão em movimento. Então, eu preciso ter o lápis na mão e movimentar as mãos para resolver o problema. Então, vou cortar tudo aqui e vou simplesmente colocar o enunciado e resolver com vocês. Só preciso abrir aqui um outro programa para fazer isso. Vamos lá, aqui está. Formatar, crop. Joia, né? Então aqui eu vou copiar agora e vou jogar lá para o meu caderno. Agora sim, eu vou ter só o enunciado daquilo que estava ali agora há pouco na página, porque é melhor eu resolver do que ficar mostrando resolução dos outros. Primeiro, eu preciso saber massas, né? Porque nós vamos calcular massas molares. Então, de cara, aqui eu vou abrir um parênteses. Eu tenho as massas aqui, né? Massas. Ai, que caixa chata essa aqui, fica aparecendo toda hora. Vou fazer o seguinte, vou fechar aqui o programa e vou reabrir para ver se esse negócio desaparece. Em geral, isso não funciona, né? Mas a gente sempre tem esperança que funcione. Então, agora eu compartilho novamente a janela. Aqui está. Professor, Oi. o livro do Atkins que o senhor passou tem esse assunto. Tem, joia. O que eu preciso... Será que eu passei as respostas? Eu vou dar uma checada. Se eu não tiver passado as respostas, eu vou abrir o computador lá e vou colocar as respostas.
Eu Ah, não vi respostas, não. Deixa eu ver outra coisa aqui, deixa eu ver aqui. Open, notebook, deixa eu ver aqui, porque eu fechei o negócio e acabou bagunçando aqui. Stackio 2, acho que é esse aqui, acho que é esse arquivo. Pronto, agora sim. Então tá aqui. As massas, eu vou lá na tabela periódica, eu tenho ferro. Vou ver de novo aqui esse negócio. Ferro é 55,84 gramas por mol. E o oxigênio é 16 gramas por mol. Então, você tem aqui massas molares. Você tem lá, por exemplo, o Fe2O3. Só lembrar, né? Para os esquecidos. Você tem 2 ferros, 3 oxigênio. Então, você tem 2 vezes 55,84. E aqui você tem 3 vezes 16. Aqui dá 48. E aqui, deixa eu ver, 55,84 vezes 2, isso dá 111,68. Essa aqui mais 48, então dá 159,68. Só vou colocar aqui em cima que são dados que nós vamos precisar. Então aqui nós temos as massas molares. As massas molares são dadas em grama por mol, ou gramas por mol. Então, para o ferro, você pegou lá na tabela periódica 55,84 gramas por mol. Para o óxido de ferro 3, é o Fe2O3, é 159,68 gramas por mol também. Não vou pôr a unidade ali porque eu já coloquei ali em cima. Só confirmar, então, 2 vezes 5,84 mais 3 vezes 16. Então, é isso mesmo. Vou lembrar algumas coisas para vocês, do tipo... Deixa eu apagar aqui. Aqui. Então, vou lembrar novamente, número de mols é massa sobre massa molar. Massa é igual número de mols vezes massa. Só estou lembrando essas coisinhas, vejo que eu nem comecei a resolver o exercício, porque são coisas que vocês têm que ter na cabeça. É igual balanceamento de equações químicas. Você tem que saber, assim, você tem que resolver na hora. Não dá para tergiversar. Tô falando complicado, viu? Tergiversar. Às vezes uma pessoa aborda você na rua e pede para você balancear a equação química que descreve a oxidação do peróxido de hidrogênio pelo permanganato de potássio, você tem que, na hora, responder à altura. Bom, então, vamos lá. Suponha que você esteja envolvido no projeto de uma siderúrgica. Siderúrgica é uma indústria para converter minério de ferro em ferro, por exemplo. Diante da preocupação com o impacto ambiental do projeto, você precisa conhecer não apenas a quantidade de ferro que pode ser extraída do minério utilizado, como também a quantidade de dióxido de carbono produzida na extração. Você realiza alguns experimentos em laboratório para saber mais sobre o processo. Que massa de óxido de ferro presente no minério de ferro é necessária para produzir 10 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono, ao metal ferro e ao gás dióxido de carbono em um alto forno? Basicamente, essa é a reação química que nós acabamos de balancear. Então, já vamos reler aqui, né?
Então, a primeira parte do enunciado, digamos que até esse ponto aqui, era só informativo. Só informativo. Informativo quer dizer, tá ali para você ler e ficar sabendo de alguma coisa, mas não faz parte da questão em si. A reação aqui trata-se da redução do óxido de ferro 3, que é o Fe2O3, que é um componente do minério de ferro. Veja assim, que massa do dióxido de ferro 3 presente no minério de ferro é necessária para produzir 10 gramas de ferro ao ser reduzida por monóxido de carbono. Então é uma reação de oxirredução. O monóxido de carbono reduz o óxido de ferro oxida o monóxido de carbono. Então você tem aqui ferro mais CO2. O balanceamento acabou de ser feito. Você tem aqui 1, 2, 3 e 3, não é? Só checando aqui oxigênio do lado direito, 6 oxigênios, do lado esquerdo, 6 oxigênios. Então, vamos lá, novamente, aqui em A, que massa de óxido de ferro 3, presente no minério de ferro, é necessária para produzir 10 gramas de ferro, ao ser reduzida por monóxido de carbono ao metal ferro e ao gás dióxido de carbono em um alto forno. Então, que massa de óxido de ferro? Que massa de óxido de ferro? Ele quer saber alguma coisa sobre o óxido de ferro. Então, o óxido de ferro é a substância desejada. Então, tem aqui número de mols do Fe2O3. Que massa de óxido de ferro presente no minério de ferro é necessária para produzir 10 gramas de ferro. Veja que ele deu a massa de ferro. Então, o ferro é a substância fornecida. Então, você tem aqui número de mols de ferro. Aí você vem aqui, você tem 1 na frente do óxido de ferro, você tem 2 na frente do ferro. Então, o número de mols do Fe2O3 é 1/2 do número de mols de ferro. Para cada 2 ferros formados, você tem o consumo de 1 mol de óxido de ferro. Só que o detalhe, eu preciso do número de mols de ferro. Ele me deu a massa do ferro. Então, o número de mols do ferro é a sua massa dividido pela sua massa molar, ou seja, 10 gramas dividido por 55,84 gramas por mol. Então, isso aqui vai ser alguma coisa em mol. Então, 10 dividido por 55,84. Então, isso aqui deu, arredondando, vou arredondar, 0,180. Então, esse é o número de mols de ferro. Eu venho e substituo aqui. Então, o número de mols de Fe2O3 vai ser, então, 0,180 mol sobre 2, ou seja, 0,090 mol. Só que agora eu preciso converter esse número de mols de óxido de ferro na sua massa, porque ele está pedindo que massa de óxido de ferro. Então, a massa do Fe2O3 é o número de mols vezes a sua massa molar. Então, essa massa aqui vai ser, qual é o número de mols? 0,090 mol. Qual a massa molar? 159,68 gramas por mol. Então, 0,09 vezes 159,68. Então, aqui, pelas minhas contas, isso deu 14,37 gramas. Então, a massa do Fe2O3 deu 14,37 gramas. Então, resolvemos o item A. Então, veja aqui, nós pegamos inicialmente a massa da substância dada, que era o ferro, e convertemos em número de mols.
De posse da equação química balanceada, nós utilizamos o fator estequiométrico, a razão molar, para calcular o número de mols da substância desejada, o óxido de ferro. E, por fim, convertemos o número de mols da substância desejada, o óxido de ferro, em massa, multiplicando pela sua massa molar. Então é assim que se faz, cálculo estequiométrico. Aí você poderia falar, eu poderia ter usado a regra de 3. Sim, você consegue resolver isso aqui por regra de 3. Mas não se acostume, porque os casos complexos, regra de 3, ou regras de 3, não funcionam. Então é importante fugir da regra de 3, né? Nós, pessoas sofisticadas, tomadores de vacina, nós não usamos regra de 3 em cálculo estequiométrico. Agora tem um item B aqui, então vamos resolver o item B. Vou fazer uma divisãozinha aqui para não confundir. Então aqui eu tenho o A e aqui eu tenho o B. Que massa de dióxido de carbono é liberada na produção de 10 gramas de ferro? Então, quer saber que massa de dióxido de carbono. Então, dióxido de carbono, CO2, é a substância desejada. Então, o número de mols do CO2. A substância dada é o ferro, número de mols de Fe. Então, pela equação química balanceada, você tem um 3 na frente do CO2, você tem um 2 na frente do ferro. Isso quer dizer que o dióxido de carbono é formado na razão de 3 mols para cada 2 mols de ferro também formado. Então, o número de mols de CO2 é 3 sobre 2, número de mols de ferro. O número de mols de ferro nós já sabemos aqui, 0,180. Então, o número de mols do CO2 fica 3 sobre 2, que multiplica por 0,180 mol. Então, isso aqui vai ser 0,180 vezes 3 igual dividido por 2 igual 0,27 mol. Agora você converte o número de mols em massa. Então, o número de mols é igual a massa sobre massa molar. Então, a massa, CO2, é o seu número de mols, que multiplica pela sua massa molar. Então, a massa do CO2 fica... Qual o número de mols? 0,27 mol. Qual a massa molar? 44 gramas por mol. Isso também é uma coisa que você tem que fazer meio que de cabeça. Calcular a massa molar. Então aqui vai dar 11,88 gramas. E é isso aí. Deixa eu só pensar uma coisinha aqui. Legal. Bom, vamos partir para a outra antes de passar para a parte de soluções. Então, isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem, isso que tem no Atkins. Novamente, regra de 3 é para os bárbaros, né? Não para as pessoas sofisticadas como nós, né? Nós, tomadores de vacina, que fazemos flexões com os braços e não com o pescoço, não usamos regra de 3 em cálculo estequiométrico. Então tem lá, esse aqui é um recorte também tirado do Atkins aqui, ó. Vamos ler isso aqui. Então, em um cálculo massa a massa, converta a massa fornecida em quantidade de mols. Aplique o fator de conversão mol a mol para obter a quantidade desejada e, por fim, converta a quantidade em mols em massa da substância desconhecida. Então, vamos resolver aqui, né? Vou apagar um pouco aqui só para ter mais espaço, né? Aqui. Bom, esse é o esquema, esse aqui é o esquema geral, né? Ó. Cadê aqui? Deixa eu só apagar alguma coisa. Aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, vou jogar esse enunciado aqui para cima, né?
Aqui está. Posso até aumentar um pouquinho da letrinha, vai ficar mais nítido para vocês. Puxar para cá, e aí fica bom. Uhum. Então, estequiometria, né? Você parte da massa da substância dada, converte essa massa em mols da substância dada. Com a equação química balanceada, você vai ter o fator estequiométrico, ou razão molar, que você vai calcular a massa do produto. A massa não, o número de mols. De posse do número de mols do produto, você calcula, então, a massa desse produto. Então, vamos lá. Joia, vamos resolver isso aqui, né? Só deixa eu apagar alguma coisinha aqui. Então tem lá, ó, deixa eu só descer um pouco mais aqui, né? Massas molares, né? Massas molares. Em gramas por mol. Aqui no caso o hidrogênio é 2, nitrogênio 28, amônia 17 gramas por mol. Então, lembrar também, número de mols é a massa sobre massa molar, massa igual ao número de mols vezes massa molar. Então vamos lá. Aqui trata-se da reação em que a amônia é formada. Então vamos colocar aqui a amônia do lado direito, NH3. Do lado esquerdo os reagentes, no caso nitrogênio mais hidrogênio. Evitando frações aqui, embora a fração não seja um problema, mas eu vou fazer em geral sem frações. Tanto faz se usar com ou sem frações, mas como tem gente que não gosta de fração, né? Então, vamos respeitar, né? Joia, até a equação balanceada. Suponha que 16 gramas de hidrogênio. Então, de cara, se foi dado a massa de hidrogênio, o hidrogênio é a substância dada. E o número de mols de hidrogênio é 8 mol. Então, o hidrogênio é a substância dada. Então, aqui, hidrogênio é a substância dada. Bom, então vamos lá. Suponha que 16 gramas de hidrogênio reagem completamente com o nitrogênio para formar amônia. Então, ele nos deu já de cara a quantidade de hidrogênio. Quantos gramas de amônia serão formados? Quantos gramas de amônia serão formados? Aqui tem o roteirinho para você fazer. Então, primeiramente, você calculou o número de mols da substância dada, quer saber quantos gramas de amônia são formados. Então, quantos gramas de amônia formados? Amônia é a substância desejada. Então, no numerador, substância desejada, NH3. No denominador, a substância dada, hidrogênio. Pela equação química balanceada, você tem um 2 na frente da amônia, você tem um 3 na frente do hidrogênio. Então, o número de mols de NH3 fica, então, 2 sobre 3, número de mols de H2. Então, o número de mols de NH3 é 2 sobre 3, número de mols de H2 é 8 mol. Então, se não me engano, isso aqui vai dar 5,33 mol, né? Ó, tem um 2 na frente da amônia, tem um 3 na frente do hidrogênio, 2 sobre 3, né? 8 mols, né? Tá certo. Aí a massa da amônia é o seu número de mols vezes a sua massa molar. Então a massa da amônia fica, bom, seu número de mols, 5,33 mol. Sua massa molar, 17 gramas por mol. Então isso aqui, vamos lá, vezes 17, dá 90,67 gramas.
Joia, né? Então, assim que nós resolvemos o cálculo estequiométrico, né? Fazendo bastante exercícios. Eu também tenho uma série de videoaulas sobre cálculo estequiométrico. Agora vamos resolver só mais um probleminha de cálculo estequiométrico e depois nós tocamos o barco para soluções. Por que estudar soluções, concentrações? Porque nós vamos estudar a estequiometria de solução, né? Porque boa parte das análises químicas são realizadas em solução. Então, vejamos aqui o que nós temos. Aqui, vamos dar uma aumentada aqui nesse esqueminha, né? Só para falar um pouco, né? Então, você tem uma certa massa da substância fornecida, você converte em número de mols, de posse da equação química balanceada, você obtém o fator estequiométrico para calcular o número de mols da substância desejada, e então converter o número de mols da substância desejada em massa. Como diz o pessoal mais chique, né? É simples assim. Qualquer pessoa que você abordar na rua já sabe que é isso. Até esses malucos anti-vacina. Bom, então tá aqui, né? Vou colocar mais para cá. Então tá aqui o enunciado, bonitinho, né? Joia, né? Legal. Então, deixa eu colocar aqui na posição certa. Então você tem aqui a reação de combustão do metano, CH4. Então do lado esquerdo você tem o metano e o oxigênio, que são os reagentes. E da combustão você vai ter dióxido de carbono e água. Então, primeiro passo, você precisa balancear a equação. Um carbono do lado esquerdo, um carbono do lado direito. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Do lado direito eu tenho 2 mais 2, 4 oxigênios. 4 oxigênios do lado esquerdo. Vamos lembrar aqui das massas molares. Massas molares. Então, metano, CH4, 12 mais 4, 16. O2, 32. Você sabe que massa molar é em gramas por mol, por isso eu não estou colocando a unidade aqui. CO2 é 44. E H2O é 18. Só coisas que a gente precisa aí, né? Então, agora... vejamos o que nos foi dado. Nos deram a massa do metano. Então, o metano é a substância dada. Então, o número de mols do metano, CH4, é a sua massa dividido pela sua massa molar, ou seja, 8,32 gramas dividido por 16 gramas por mol. Então, grama por grama, você tem aqui 8,32 dividido por 16. Então dá 0,52. 0,52 mol, né? 0,52 mol. Então, de cara, nos foi dado o número de mols. A massa se converteu em mols, né? 0,52 mol. Então, o primeiro passo aqui, você faz o balanceamento da equação e depois você converte a massa da substância dada em número de mols. Agora que você pode começar a responder as coisas. Vou apagar aqui porque eu já considero que vocês já sabem as respectivas massas molares e eu preciso de algum espaço aqui, né? Então, massa molar é uma coisa que se a pessoa pergunta para você, na hora, você tem que pegar a calculadora e calcular, assim. Não dá para tergiversar. Bom, então vamos lá. Quantos gramas de O2 são usados na reação? Então, veja que a substância dada é o metano, CH4. Para resolver o A aqui,
a substância desejada é o O2. Então, você quer saber quantos gramas de O2, quantos gramas de oxigênio reagem com 8,32 gramas de metano. Então, resolvendo o A aqui, você tem lá número de mols de O2, que é a substância desejada, sobre o número de mols do CH4. Olhando aqui para a equação, tem um 2 na frente do oxigênio e tem um 1 na frente do metano. Então, o número de mols do O2 é igual a 2 vezes o número de mols do CH4, ou seja, o número de mols do O2 igual 2 vezes 0,52, 1,04 mol. Agora você converte o número de mols em massa. Então, a massa do O2 é igual ao número de mols, 1,04 mol, multiplicado pela sua massa molar, 32 gramas por mol. Então, isso aqui vai dar, simplifica aqui as unidades, né? E o resultado fica, então, aqui, 33,28 gramas. 33,28 gramas. Pronto. Agora, podemos resolver o B. Deixa eu fazer uma demarcação aqui, fazer uma cerquinha. Agora vamos resolver o B. Para resolver o B, eu vou usar essa linda caneta verde. Então, B. Ele quer saber quantos gramas de CO2 e quantos gramas de água são formados. Então, vamos tratar primeiro o CO2 aqui como a nossa substância desejada. Então, o número de mols do CO2 sobre... Quem é a substância dada? É o metano. O número de mols do CH4 igual. Lá na equação química balanceada, você tem 1 na frente do CO2, você tem 1 na frente do metano. Então, o número de mols do CO2 é igual ao número de mols do CH4. Então, você converte agora o número de mols de metano em massa, ou melhor, o número de mols de CO2 em massa de CO2. Então, a massa do CO2 é igual ao número de mols do CO2, que é 0,52, multiplicado pela massa molar, que é 44 gramas por mol. Então, aqui pelas minhas contas, vamos ver. 0,52 vezes 44, 22,88 gramas. 22,88 gramas. E agora quer saber quanto de água é formado. Então, agora a substância desejada é água. Vou mudar a cor aqui para azul. Então, o número de mols de H2O sobre a substância dada, CH4. Pela equação química balanceada, você tem lá na frente da água o 2, na frente do metano o 1. Então, o número de mols de H2O é o dobro do número de mols de CH4. Ou seja, o número de mols de H2O é igual a 2 vezes 0,52, ou seja, 1,04 mol. Então, tá aqui. Agora, você converte o número de mols de água em massa, multiplicando o número de mols pela massa molar. Então, a massa de H2O fica 1,04 mol vezes 18 gramas por mol. Então, vamos ver lá. 1,04 vezes 18,72 gramas. 18,72 gramas. Para ter certeza que a coisa toda está certa, só para demonstrar para vocês, eu vou mostrar que a soma das massas dos produtos é igual à soma das massas dos reagentes. Então, somatória, né? Isso aqui. Somatória das massas dos reagentes. Quem são os reagentes? 8,32 gramas de metano, 8,32 gramas de metano, e outro reagente oxigênio, 33,28 gramas de oxigênio. Tomara que dê certo, senão eu vou passar vergonha aqui na frente de vocês. Então, 33,28 mais 8,32. Então, tá aqui, né? 41,6 gramas. 41,6 gramas. E aqui eu vou fazer a somatória
esse símbolo é a somatória. Somatória das massas, esse M aqui está meio suspeito. Somatória das massas dos produtos. Quem são os produtos? Eu só estou fazendo isso aqui só para um extra, digamos assim. CO2, 22,88 gramas, e água, 18,72 gramas. Tomara que dê certo. 22,88 mais 18,72. Então, isso aqui deu 41,6. 41,6. Só para demonstrar para vocês a conservação de matéria. Então, essa foi a introdução ao cálculo estequiométrico. Mas nós vamos ver estequiometria de solução. Por isso eu preciso falar um pouquinho sobre concentração molar. Então, vamos lá para concentração molar. Então, novamente, nós, pessoas sofisticadas, que fazemos flexões usando os braços e não o pescoço, e que tomamos vacina, nós não usamos regra de 3. Não sei se vocês perceberam indireto em quem eu estava dando, né? Mas enfim, né? Sabe como é que é, né? Doutrinação ideológica aí na Universidade Federal, né? Doutrinação pró-vacina. Mas acho que talvez um ou outro deve ter percebido. Enfim, né? A gente tem que ser um pouco irônico também, né? Bom, pode ser que tenha alguém também anti-vacina aí entre os alunos, né, e queira usar a regra de 3, mas aí essa pessoa no futuro vai se dar mal, não que eu queira, né? Mas porque há situações em que a regra de 3 não funciona. E a chegada da vacina para o senhor, Aracaju? Oi? Bonito. Pois é, A não, chegada da vacina. mas vai demorar, o problema é que vai demorar muito, assim, para vacinar muita gente, né? Nossa, isso é só o começo, né? Não é fácil, não. Mas o que eu digo para vocês, assim, abrir um parênteses para fazer a doutrinação ideológica, por exemplo, eu saí de férias esse final de ano, vou contar aqui uma parte da minha vida, né? Um dos lugares que eu gosto de visitar são os lugares onde tem as obras do meu artista brasileiro predileto. Depois vocês veem se vocês já ouviram falar nesse camarada aqui, ó. Antônio. Quem souber o nome dele sem usar o Google merece um prêmio. Então fui visitar as obras do meu artista predileto, que é muito pouco valorizado no Brasil. Visitei Minas Gerais, Paraná, São Paulo, e o pessoal estava abusando, especialmente em Minas e no Paraná. São Paulo o pessoal estava mais civilizado com máscara, mas basicamente eu usei máscara o tempo inteiro, e a tal da máscara funciona. Se você usa máscara, eu peguei até metrô com máscara. É claro que era uma máscara N95, daquelas boas. Então, porque as pessoas estão dando bobeira. O bicho pega. E não pega só velho, que nem eu. Mas, enfim, usando máscara, se você tem um cara doente usando máscara e o outro sadio usando máscara, isso já ajuda bastante, né? Então, não dá para dar bobeira. Mas aí tem um pessoal que acha que não deve usar máscara e tal, né? Esse pessoal aí, de vez em quando, um ou outro acaba contraindo a doença, né? Mas o problema é é tudo muito triste, e você pega uma pessoa que vai para a UTI, ela passa 2, 3 meses na UTI, naquela solidão danada, e às vezes nem sai viva, né? Porque 60% dos que vão para a UTI morrem, pelo que eu andei lendo. Mas, enfim, se você usa máscara, a vida continua. Você pode, pela minha experiência aí, a máscara é uma coisa super importante, porque eu não sei quando vai chegar essa vacina para nós, não sei se vai haver, daqui a pouco vai ter a variante sergipana, a variante baiana, a variante paranaense, uma pior que a outra, né? E a vacina vai ter que ser adaptada. Então a vacina é só o começo, né? Mas o importante é usar máscara. Então, se você usar máscara, a vida continua. Bom, então, voltando aqui, né, depois dessa breve doutrina... enfim, alguém sabe quem é Antônio Francisco Lisboa sem usar o Google? Não, né? É o maior artista brasileiro. É uma espécie de Leonardo da Vinci do Brasil.
Bom, recomendo que vocês conheçam as obras dele pessoalmente, um dia que tiverem tempo. Inclusive, na cidade lá onde tem o principal museu dele, tem um super museu de geologia, mineralogia, o Museu da Escola de Minas de Ouro Preto. Por exemplo, eu já estive no Museu de Ciência Natural de Los Angeles, e tem a parte de minérios, e o Museu de Mineração de Ouro Preto não deixa nada a desejar, praticamente, em termos de variedade, a esse Museu de Los Angeles. Então é um negócio do outro mundo, é pena que ele estava fechado. Bom, voltando aqui, né, depois dessa breve doutrinação ideológica, né, sabe como é que é, né? Vou falar sobre concentração molar, né, ou concentrações. Então, concentração molar ou concentrações, nós vamos falar sobre soluções, né? Então, o que é a solução? Você pega sal, que é algo solúvel, e dissolve em água. Aí você tem uma solução. Só que você precisa saber a concentração dessa solução. A concentração dessa solução. E há diversas maneiras de você expressar concentração. Você pode expressar, por exemplo, concentração em gramas por litro, percentagem, ppm, mas como a gente está tratando de cálculo estequiométrico, para nós é o suficiente entender molaridade, ou concentração molar. Então, enfim, vamos pensar aqui, solução é o soluto mais o solvente, né? E você precisa expressar a concentração da solução. Nós não vamos usar aqui nem ppm, nem título em massa, nem concentração comum. Vamos usar molaridade. Então, molaridade, muitos livros vão representar pelo símbolo Mzão, outros livros vão representar pelo símbolo M enfeitadinho, outros livros vão representar por C, e eu vou usar o símbolo para molaridade como colchete. Por exemplo, molaridade de uma solução de NaOH. Esse colchete aqui é porque eu estou acostumado a ensinar cinética química, equilíbrio químico, pH, etc. Então é mais cômodo usar isso aqui. Molaridade também é conhecido como concentração molar. Concentração molar. Também tem gente que chama de concentração em quantidade de matéria, que é uma nomenclatura mais moderna. Concentração em quantidade de matéria. Então, a molaridade é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Eu vou usar esse índice aqui para soluto. Então, se eu coloco o númerozinho 1, eu estou me referindo ao soluto. O índice 2 é o solvente, mas não vou tratar aqui do solvente. E o 100 índice, sem nada ali, é a solução. Então, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução é a concentração molar ou a molaridade, que eu represento por isso aqui, por exemplo. Ou se quiser usar esse M maiúsculo, esse M enfeitado, esse Czinho, tanto faz. Então, você sabe que o número de mols do soluto é igual à massa do soluto sobre a massa molar desse soluto. Então, se eu substituir aqui, você vai ter que a concentração é igual, então, a massa do soluto sobre a sua massa molar multiplicado pelo volume da solução. Então, isso aqui é a concentração molar, né? Bom, vamos lá. Então, como é que você trabalha para preparar uma solução? Então, preparando soluções. Então, primeiro, você tem que saber qual solução você quer preparar. Quantos ml dessa solução você precisa? Qual é o soluto? Qual é a concentração? Uma vez que você sabe qual é o soluto, qual é a concentração, qual é o volume que você precisa, você vai fazer cálculos. Então, em A, você vai fazer cálculos. Primeira coisa é calcular qual é a massa
do soluto que você vai precisar naquele volume de solução. Depois você vai pesar. Você vai pesar o soluto, depois você vai dissolver soluto, e depois você vai completar o volume. Completar o volume. Então você tem lá uma solução, você vai faz os cálculos para saber quanto do soluto você precisa para preparar a solução, você vai lá na balança e pesa. Depois que você pesar, você pode, por exemplo, transferir o soluto para o balão volumétrico. Aqui está o balão volumétrico. E aí você põe água em cima do soluto. Digamos que você pesou o soluto em cima de um papelzinho de filtro. Aí você transfere cuidadosamente do papel de filtro para o balão volumétrico, coloca água e dissolve. E depois você completa o volume até a marca do menisco. Aqui você tem a marca do menisco. E eu falo completar, não é tipo aqui, você quer 250 ml da solução, você não vai colocar 250 ml de água, você vai completar até o 250, porque se você colocar exatamente 250 ml de água, ao final, você não vai ter 250 ml de água. A depender do soluto, você vai ter mais ou menos. E tem alguns sais que você dissolve na água que causam a contração do volume. Tem outros sais que você dissolve em água que causam a expansão. Por isso a gente não coloca 250 ml de água para preparar 250 ml de solução. Nós completamos com água até o volume de 250 ml. E para completar, aqui no balão volumétrico, você tem o pescoço do balão, vou desenhar aqui, o pescoço do balão, aqui está o pescoço, ele tem uma rolha também. Tem uma marquinha que nós chamamos de menisco. Então você vai completar com um líquido até a altura do menisco, e aí você vai ter esse aspecto aqui. Inclusive você olha o menisco na altura dos seus olhos. Você não põe nem acima, nem abaixo dos seus olhos. Se passou, você já fez errado. Se pôs menos, você tem que colocar cuidadosamente a água até completar, até atingir o menisco. Então aqui em azul você tem um líquido, aqui a marquinha do menisco. É assim que a gente prepara as soluções. Então, novamente aqui, né? Você pesou, aqui o cara pesou o soluto. Eu não costumo transferir desse jeito o soluto para o balão volumétrico, não. Eu prefiro pegar um becker, que é uma espécie de copinho de laboratório, e dissolver o soluto primeiro, numa quantidade de água, e depois transferir para o balão volumétrico e ir lavando esse becker, até depois, por fim, completar com o volume desejado o balão volumétrico até o nível lá do menisco. Mas agora nós vamos focar em fazer as contas, né, cálculos. Então, você tem molaridade. Molaridade, ou concentração molar, é igual ao número de mols do soluto pelo volume da solução. Número de mols do soluto, cadê aqui? Número de mols do soluto é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto, né? Então, você pode colocar dessa maneira aqui, ó. Igual massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume. Vamos lá resolver alguns exercícios. Então, soluções muito diluídas de sulfato de cobre são usadas no controle de algas em tanques de produção de peixes em cativeiro. Suponha que você está investigando a concentração ótima para o controle de algas sem prejuízo dos peixes. Você precisa preparar 250 ml da solução com essa concentração molar. Esse M grandão aqui, por exemplo, 0,0380 M grandão, é equivalente a você escrever 0,0380 mol por litro. Então esse M grandão aí, depois do número, você lê assim, 0,0380 molar, ou 0,0380 mol por litro. E, enfim, o que nós temos aqui? Nós temos o volume, você precisa
de quantos ml? 250 ml, ou seja, 0,25 litros. Você tem a concentração que você precisa, que é 0,0380 mol por litro. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou colocar em outra cor aqui para ficar mais didático, que nem fala. Então, você tem lá o volume que você precisa, 250 ml, você vai usar o volume em litros. Você tem a concentração que você precisa, a concentração do sulfato de cobre, que eu até vou colocar dessa maneira aqui, ó. Concentração de CuSO4, que você precisa, que é 0,0380 mol por litro. E a massa molar do sal, na verdade, a massa molar é do sal pentaidratado, já explico isso. CuSO4.5H2O, porque você não vai ter CuSO4 no laboratório, você vai ter CuSO4.5H2O, que é um sólido cristalino azul. A massa molar dessa coisa aqui, acho que eu já anotei em algum lugar, é 249,6 gramas por mol. Tá aqui. Então, só para você entender, né? Então, sulfato de cobre pentaidratado, CuSO4.5H2O, é o que você tem no laboratório. CuSO4.5H2O. Ele é azul. Se você aquecer isso aqui, você vai ter CuSO4 e a água vai embora. Não vou pôr a equação balanceada aqui. Mas enfim, 1 para 1. Você precisa de 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado para ter 1 mol de sulfato de cobre. Por isso a gente vai usar aqui a massa molar de sulfato de cobre pentaidratado. Também porque ele é o que nós temos no laboratório. Então você tem lá a fórmula da molaridade, massa molar, volume. Então, a massa do sulfato de cobre que você precisa pesar, do sulfato de cobre pentahidratado, vai ser... então aqui você tem massa igual concentração, massa molar, volume. Então, a concentração que você precisa, 0,0380 mol por litro, vezes a massa molar, 249,6 gramas por mol, vezes 0,250 litros, né? Você usa o volume em litros. Então você vai lá cancelando as unidades, ó, litro a menos 1, corta com litro, mol a menos 1 com mol, e aí você vai ter em grama dá 2,37 gramas. 2,37 gramas. E aí você pesa essa massa aqui do composto, e você dissolve, transfere para o balão volumétrico, e por fim você completa para o volume desejado. Bom, vamos ver outra situação aqui, de cálculo de massa molar, né? Então ainda temos 10 minutos, esse assunto super importante. Então, suponha que você dissolveu 10 gramas de açúcar de cana em água até completar 200 ml. Então veja o que ele já deu aqui para nós. Ele deu uma massa do soluto, que é 10 gramas. Ele deu um volume da solução, que é 200 ml. O que poderíamos ter feito, pela nossa precisão, se quiséssemos preparar uma limonada e gostaria de relatar sua concentração. O açúcar de cana é a sacarose, ó, C12H22O11, e a massa molar, olha, ele deu uma massa molar aqui. Massa molar do soluto igual 342 gramas por mol. Então ele quer calcular a molaridade. Então a molaridade, concentração molar, é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Como o número de mols do soluto é a massa do soluto sobre a sua massa molar, então você pode colocar aqui, molaridade vai ser igual
massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume da solução. Então, nesse caso, a molaridade da solução de C12, H22, O11 é, qual a massa? 10 gramas. Massa molar, 342 gramas por mol. Qual o volume? 0,20 litros. Então, o grama aqui de cima cancela com o grama aqui de baixo, o mol a menos 1 passa para cima com o expoente positivo, então o resultado aqui vai ser dado em mol por litro, ou mol, litro a menos 1. Então, fazendo a continha, você tem lá 10 dividido por 0,2, dividido por 342, pelas minhas contas, deu 0,146. 0,146. Então, 0,146, M maiúsculo, você fala molar. E ainda dá para fazer mais um ou dois exercíciozinhos, né, para aproveitar o nosso tempo, né? Lembrando, né, como é que você trabalha com soluções, você pode parar aqui o vídeo depois e ler, faz os cálculos. Primeiro, você precisa de uma solução, você tem que saber qual é o volume da solução, qual é o soluto, qual é a concentração. Faz os cálculos para saber qual a massa você precisa naquele volume, pesa, dissolve e completa até a altura do menisco. Aqui, nessa figurinha, o menisco já está mais nítido. Opa, deixa eu só... Depois vocês podem parar o vídeo e ler o que está escrito aqui. Basicamente o que eu falei. Então aqui, ó a marquinha do menisco, ó como fica o líquido. Não pode ficar nem para cima nem para baixo, tem que ser exatamente no menisco, né? Então é o que está escrito aqui. Deixa eu pensar aqui. Para os... bom, então vamos lá. Vamos resolver mais dois exercícios. Então, para realizar um ensaio bioquímico, o estudante precisa adicionar 4,07 gramas de glicose a uma mistura reacional. Calcule o volume em mililitros de uma solução 3,16 molar de glicose necessária para a adição. Então, a massa aqui é 4,07 gramas. A concentração molar da glicose é 3,16 mol por litro. A massa molar do soluto, que é a glicose, eu já sei de cabeça, 180 gramas por mol. Ele quer saber que volume dessa solução 3,16 mols por litro de glicose contém 4,7 gramas desse soluto. Então vamos lembrar que a concentração é igual a massa molar, massa sobre massa molar, volume. Então você vai ter que isolar o volume. O volume vai ficar então a massa que você precisa, dividido pelo produto da concentração pela massa molar. Então, isso aqui vai ficar, qual é a massa? 4,07 gramas. Qual a concentração? 3,16 mol por litro. Qual a massa molar? 180 gramas por mol. Então, mol a menos 1, peraí aqui, mol a menos 1, com mol, corta, grama com grama, corta, o resultado vai ser dado em litros. Depois ele quer o resultado em mililitros. Então, você tem lá 4,07 dividido por 3,16, que multiplica por 180. Isso aqui deu 7, vamos arredondar, 7,2 vezes 10 a menos 3. 7,2 vezes 10 menos 3. Então, 7,2 vezes 10 a menos 3 litros é igual a 0,0, deixa eu ver aqui, 0,72 litros, que é igual a 7,2 ml. E no minuto final agora, para concluir aqui,
Sabendo que a concentração é igual ao número de mols sobre o volume, você consegue calcular o número de mols tendo volume e concentração. Então, o número de mols do soluto vai ser concentração que multiplica pelo volume. Então, aqui no A, você vai ter aqui, ó, o número de mols do NaOH é simplesmente a concentração do NaOH multiplicado pelo volume. Então, a concentração é 1,25 molar, ou seja, 1,25 mol por litro, e o volume é meio litro, 0,5 litros. Então, o número de mols de NaOH fica, deixa eu pensar aqui, 1,25 dividido por 2, 0,625. 0,625 mol. Aí eu vou mandar então o material, checar o material que vocês têm à tarde, se vocês têm as respostas dos exercícios ou não, aparentemente não. Tem videoaulas antigas, videoaulas novas que eu estou gravando sobre o assunto. Vou selecionar exercícios para vocês fazerem, porque nós temos pouco tempo agora, daqui a pouco termina o semestre, já é carnaval. E, enfim, né, por hoje foi só, né, sabe como é que é, né, hoje foi só aquela doutrinação ideológica básica, né. Alguma pergunta aí antes de eu... Não, professor, nenhuma. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima. Até. Deixa eu ver aqui onde é que eu... sim, aqui, né.